Super Aventuras Marvel 120 foi publicado aqui em junho de 1992 e traz várias histórias legais, mesmo essa do Thor, que tem essa fase do Thor que é escrita pelo Tom DeFalco e desenhos do Ron Frenz, que tem um estilo mais antigo, acaba sendo também assim bacana, cheia de cenas de ação. E eu lembro dessa história aqui, mesmo na época eu já achava meio chato, depois você se aprecia mais. É porque ela é dos anos 80, mas tem um estilo meio anos 70, assim, né? De tipo de história e a arte e tal. Então, na época eu lembro de achar meio chato, mas depois fui. Mais recentemente eu fui apreciando, né? Porque você começa a pegar algumas coisas retrô, né? De videogame ao tipo de história e quadrinho. E o lance aqui é que o Asgard, a ponte arco-íris, tinha sido destruída, né? Estava lá isolada e estava sendo constantemente atacada. Então eles conseguem fazer um feitiço para mandar pelo menos Ogum lá de volta à Terra para pedir ajuda pro Thor, só que ele vai voltar todo confuso, sofrendo alucinações, achando que o pessoal aqui da Terra eram os inimigos, assim, na cabeça dele, e começa a atacar todo mundo. Então ele, polícia e tudo mais, vai atacar o cara. E eu tava vendo assim no Guia dos Quadrinhos, né? Se tinha saído essa história em algum outro lugar, assim, daí eles comentam, é que eles cortaram a participação do Demolidor. Então acho que 2 páginas dessa primeira história e umas 5 páginas das outras é o Demolidor enfrentando o Ogum aqui. Então tem até algo importante, mas acho que eles quiseram colocar 4 histórias nessa edição, então é, rodou essas páginas aqui. Então perde um pouco de força nessa parte. E o segundo plot disso vai ser o Thor enfrentando uma vilã aqui chamada Duna, que é basicamente o Homem-Areia do Homem-Aranha lá, né? Ela sofreu algum acidente radioativo e por causa disso ela tá puta e ela tá atacando uma usina nuclear. E o Thor vai passar essa história e a seguinte enfrentando essa mina, tal, quase perde, mas depois legal que aqui ele vai usar os poderes tipo de chuva, teleporte, várias coisas para conseguir derrotar ela, né? Ou evitar também que a usina exploda, porque depois ela vai desativar toda a proteção da usina e ela vai quase explodir e tal. E aqui tá a parte lá que eles estão em Asgard, e fala, puta, a gente tá ferrado, será que o Ogum vai tá vivendo ou não? Daí eles têm lá uma chama que consegue detectar se o cara ainda tá vivo e tudo mais. Aqui ela colocando a usina para explodir e o Thor ele vai usar um poder que até eu não vejo ele usar muito, pelo menos não nessa escala, onde ele depois vai envolver toda a usina e transportar ela para um outro planeta morto, assim, onde ela podia explodir e tal. Às vezes eles pegam e dão uns plots assim super overpower em algum poder mais obscuro assim desses personagens mais mágicos e tal. E aqui no fim tem o Ogum, ele tá lá subindo nesse trem suspenso aqui e tal, o pessoal da tropa de elite lá vai metralhar o cara e aí o pessoal de Asgard vai achar que ele tá morto. Isso aqui não é tão legal porque não tá faltando dessa história umas 3, 4 páginas onde o Ogum tá lutando com o Demolidor. Na verdade é até interessante que é aqueles casos em que não apenas corta, como às vezes eles remontam, né? Por exemplo, essa página aqui, eu acho que tem 2 quadros que é de uma outra página que abriu juntou aqui, porque seria quadrinhos que ele tá escapando do Demolidor, ou quando ele aparece aqui no cantinho ele apaga, aquelas coisas. Normalmente quando 1 ou 2 páginas cortadas de alguma recordação assim, não faz tanta falta, mas essa daqui realmente não ter essa participação do Demolidor enfraqueceu essa história. Aí a segunda história dessa edição é da Tropa Alpha, do Bill Mantlo, numa história cheia de drama aqui, porque ela, a Pássaro de Neve, o filho dela, ela foi como se fosse possuído, né, por um demônio chamado Pestilência. E aí eles vão atrás desse cara lá na caverna, que eles estão escondidos, e aí esse demônio começa a despertar cada um dos medos lá da Tropa Alpha. E é legal porque
tipo, ela é cheia de pessoas problemáticas, né? O Pigmeu também tem um demônio lá escondido no corpo dele, por isso que ele ficou anão lá, para conter esse demônio. Aqueles gêmeos lá também, é tudo cheio de trauma, trauma de escuridão, não sei o quê. Mas aí eles conseguem vencer essas ilusões e vão enfrentar aqui esse pestilência que tomou conta do filho lá, da Pássaro de Neve. E no fim, meio que o espírito puro da criança faz com que quando tá na forma de pestilência, peça para a mãe matar o cara. E aí o pessoal da Tropa fala, não, vou ter que acabar matando a Pássaro de Neve que tá aqui na forma do Sasquatch para evitar isso. Só que no fim dá tudo errado, porque ela acaba matando aqui o próprio filho, porque também ela estava meio loucona aqui com a situação, e no fim a Vindix lá, não sei qual que é o nome que ela estava usando nessa época, acaba matando o Pássaro de Neve. Então no fim aqui, tipo, dá tudo errado nessa edição. Então é legal pra caramba quando essas fases da Tropa Alpha, né? Porque desde a morte lá do líder, parece que tudo dá muito errado, assim, né? Eu acho que a graça dessas equipes menores é ter esses personagens cheios de problemas e, em geral, se ferrando, né? Então, e aí, fechando essa edição, uma história sensacional aqui da Nonset com o Mitinha, que é o Demolidor enfrentando a Força Federal. Acho que a Nonset, nessa época, também editava X-Men, né? Então, ela consegue ter acesso a esses personagens, né? Porque às vezes internamente das editoras um editor de umas revistas tem que pedir permissão para outra, tal. Então quando tá editando mais uma revista é mais fácil de usar personagens emprestados assim. E é basicamente uma história avulsa onde a Força Federal tá aqui numa cidadezinha do interior atrás de uma mutante para aprisionar ela, porque tinha uma lei que agora todo mutante tem que se registrar e não sei o quê. E é uma cidadezinha onde o Demolidor tá passando lá e ele vê essa encrenca, né? E é legal que é um conflito bem assimétrico, assim, né? O Blob lá, o gordão, que super forte, o Pyro, o Chamas e o Demolidor, que tem mais a agilidade e a inteligência. E aí o mais legal dessa edição é que ele começa a usar bastante dessa inteligência, né? Por exemplo, aqui ele tá no bar com o Matt Murdock, o pessoal lá tá, o Pyro e o Blob estão lá tocando puteiro nessa cidade e tal, todo mundo bravo com eles, não sei o quê. E aí o Matt Murdock fala, não, eu vou pagar a bebida desse pessoal, pode beber o quanto eles quiserem. Daí eu falo, bom, agora que eles já estão bêbados já fica um pouco mais fácil, tal. E essa mutante, ela tem um poder, o poder dela é qualquer objeto que ela queira, ela puxa para perto dela, esse é o poder dela. Então eles descobrem que ela está escondida, vai atacar e o Demolidor salva, tal. Só que nesse primeiro combate com o Pyro, ele cria uma mega explosão de fogo que nocauteia o Demolidor. Aí ele fica desacordado, vai atrás, volta lá pro bar onde está o Blob e tal, e meio que usa a artimanha de falar, pô, acho que o seu amigo lá pegou a menina, porque os dois estavam meio apaixonados. Viu uma foto dela e falou, é gatinha, né? Porque acho que é adolescente e tal, não sei exatamente que idade. E o Bob fica puto e fala, não, eu que ia conquistar ela, tá? Eu conquistar em termos, né? Aqui meio que tá implicado que eles iam abusar da menina. E aí o Blob acaba brigando com o próprio Pyro porque vê onde ele tá lá escondido com a menina. Por isso que aqui implica bastante que eles iam abusar dela. E aqui no fim, aí o próximo conflito, o Demolidor usa de mais estratégia, né? Primeiro ele quebra os braços do Pyro para ele não ficar soltando chama. E no caso do Blob, ele vai nocautear usando o poder da menina lá para trazer o sino de onde ela estava escondido para cair em cima da cabeça dele. Tipo, não move ele, mas suficiente para nocautear. E aí termina a edição, o cara fala, vai se esconder e tal. E depois a menina fica pensando assim, quem será aquele cara lá que me ajudou e tal? Enquanto isso o Matt Murdock brincando de cego aqui, indo embora. Então, uma história muito legal. Então, acaba sendo uma edição de Super Aventuras Marvel muito boa. Essa história aqui do Thor e da Tropa Alpha, acho que dificilmente vai ser republicado, porque não são muito memoráveis e tal, né? Demolidor saiu nessa saga do Demolidor da Nost, mas
por várias coisas é bem legal de ter essa revista.